Olá! No trabalho de hoje, nós iremos apresentar sobre compensadores avanço de fase no domínio da frequência. Esse trabalho será apresentado por Franz Duncan van Donaya e por mim, Hector Dallanora. Definição do compensador em avanço. Aqui podemos observar a equação geral do compensador em avanço. Agora vamos falar sobre a vantagem do compensador, que seria o aumento do margem de fase, lembrando que para sistemas padrão de segunda ordem, com margem de fase em graus, pode ocorrer uma melhoria no desempenho em regime transitório. E uma desvantagem seria o aumento de ganho em altas frequências, como podemos observar no gráfico de um compensador em avanço considerando a aproximação por assíntotas, no qual vemos o aumento do ganho na alta frequência, que seria um ponto ruim, e a desfasagem estabilizante, que seria um ponto bom no projeto. Características do compensador em avanço. Em relação à implementação de controladores digitais, com o objetivo de emular o comportamento de um compensador em avanço, é preciso ficar atento aos seguintes pontos. Em geral, escolhe-se se ômega z menor que ômega c menor que ômega p, sendo que ômega c é a frequência de cruzamento por zero, ponto em que se determina a margem de fase do sistema com um controlador proporcional apenas de Kp igual a 1. Desta maneira, aproveita-se a desfasagem positiva para aumentar a margem de fase do sistema. Como consequência da prática anterior, e considerando que ômega c é menor que ômega s por 2, as frequências ômega z e ômega p tendem a estar mais próximas de ômega s por 2, e há menos problemas numéricos na implementação dos controladores digitais obtidos. Como podemos observar no gráfico, vemos um sistema na resposta do degrau, no qual vemos no sistema original, que seria o azul, que tem um tempo de estabilização de 5 segundos. E ao aplicar o compensador em avanço, o sistema tem um tempo de recuperação menor de 1 segundo. Neste gráfico podemos observar que as linhas laranjas seriam o comportamento do sistema no domínio da frequência, e a linha azul seria o comportamento do compensador em avanço, também no domínio da frequência. Procedimento usando o lugar das raízes. Passo 1. Dadas as especificações de desempenho, determinar a posição dos polos dominantes. Passo 2. Desenhar o lugar das raízes e verificar se um simples ajuste de ganho leva aos polos desejados. Caso contrário, usando a condição de ângulo, calcular o avanço necessário para que o ponto onde estará o polo dominante desejado no plano S passe a pertencer ao lugar das raízes, satisfazendo a condição de fase. Passo 3. Compensar a atenuação provocada pela inclusão do compensador de avanço, no qual o módulo do polo tem que ser maior que o módulo do zero. E por último, passo 4, determinar o ganho de malha aberta pela condição de módulo, satisfazendo a condição de ganho. No gráfico podemos observar o lugar das raízes de um sistema sem compensador e com compensador, no qual podemos observar o efeito que tem ao aplicar o compensador de avanço de fase, no qual foi adicionado um polo e um zero. Para compensar essa atenuação, o módulo do polo tem que ser maior que o módulo do zero, como foi visto no passo 3. Projeto de compensadores por avanço de fase por meio da resposta em frequência. Consideramos a planta com função de transferência g de s igual 4 sobre s vezes s mais 2. As especificações do projeto são: erro estacionário para entrada rampa unitária não superior a 0,05 segundos e a margem de fase de no mínimo 50 graus. Para o primeiro passo, nós teríamos que determinar o ganho Kc a fim de satisfazer as especificações referentes ao erro estacionário. Então, para isso, nós temos que o nosso erro estacionário seria o limite da nossa função aqui, onde o nosso denominador seria o GC, que seria com o compensador,
o GS, que é o nosso inicial ali, o nosso ganho K e o nosso S, com S tendendo a zero. E como ele já disse, tem que ser no máximo 0,05 segundos, ou seja, tem que ser menor que isso, resultando então em um KC maior ou igual a 10. Passo 2. Usando este valor de KC, obtemos a margem de fase do sistema não compensado. Então aqui está o nosso ganho que a gente obteve no passo anterior, que foi de 10, e o nosso sistema anterior que a gente tinha, que era o G de S, onde agora no lugar de S a gente tem o J ômega. Ao realizar a simplificação, então temos 20 dividido por J ômega vezes meio de J ômega mais 1. E a partir daí, nós temos aqui então a nossa margem de fase já do nosso sistema inicial, que seria de 18, isso sem o compensador. Passo 3. Determinar o ângulo de avanço de fase necessário a ser fornecido pelo compensador para determinar o fator de atenuação alfa. Então nós temos do passo anterior que nossa margem de fase seria 18, porém o exercício ele pede que seja maior que 50, né, ou no mínimo 50. Para isso então nós temos aqui uma diferença de 32 graus. Essa diferença vai ser colocada aqui nessa função seno para obter o nosso alfa, que seria o fator de atenuação. Feito isso, nós jogamos nosso valor alfa nessa equação logo abaixo aqui e encontramos um ganho de 5,12. Porém, se reduzirmos o valor de Kc, podemos conseguir a margem de fase desejada. No entanto, assim procedendo, a especificação relativa do erro estacionário é violada. À direita da frequência, o ganho de malha é aumentado e, portanto, o diagrama de Bode se desloca na vertical. Por essa razão, a frequência de cruzamento de 0 dB se desloca para a direita, o que significa que o compensador, na verdade, deverá ser maior que 37 graus. Para o passo 4, o nosso ângulo de avanço de fase encontrado antes de 37 graus será substituído nessa equação aqui do seno, e que é igual a 0,603. E isso a gente encontra o nosso novo alfa. Esse alfa agora é o fator de atenuação corrigido, que pode suprir as nossas necessidades para esse projeto. Ao encontrar o alfa, nós substituímos ele na fórmula menos 20 log de 1 sobre raiz de alfa. E encontramos aqui menos 6,7 decibéis. No caso, aí teríamos que analisar o nosso ômega-m agora como 9 radianos por segundo. Sendo assim, nós obtemos a frequência ômega-m, onde o ganho do sistema não compensado vale 20 log, menos 20 log de 1 sobre raiz de alfa. Essa deve ser a nova frequência, onde o ganho é 0 dB, que seria então a nossa frequência ômega-m igual a 9 radianos por segundo. E agora nós teríamos que calcular o período. O período pode ser calculado com ômega-m igual a 1 sobre raiz quadrada de alfa vezes o período. Portanto, teríamos um período de 0,224. Por fim, nós temos que o nosso controlador GC seria da forma S vezes o período mais 1, dividido por S vezes o nosso alfa, vezes o período mais 1, onde o nosso alfa necessariamente é maior que 1. E depois, ao multiplicar pelo ganho, nós vamos chegar à equação final de 10 vezes 0,224S mais 1, dividido por 0,055S mais 1. E o resultado da aplicação do nosso compensador pode ser visto neste gráfico aqui, onde a primeira, sem o compensador de avanço de fase, está em azul aqui, e em laranja está o nosso com compensador de avanço de fase. Aqui nós podemos ver que teve o nosso ganho de 20 dB de um para o outro, né, que ele corta aqui em 0 dB e aqui ele está em aproximadamente 20 dB. E para o de baixo aqui, nós temos que a nossa margem de fase, que teria que ser no mínimo de 50, atingiu o esperado, ela deu 50,7. Portanto, o nosso compensador por avanço de fase teve o sucesso atingido. Aqui são as nossas referências.